Paz de Cristo a todos, excelente dia a você e a sua família. Bem-vindos a mais uma manhã na nossa grande jornada Atos dos Apóstolos. Estamos avançando, hein? E você também está avançando, crescendo espiritualmente, crescendo na fé. Eu creio que cada compreensão que você tem da palavra de Deus, isso desenvolve mais ainda a sua fé e é importantíssimo, né? Então, muito obrigado por estar aqui conosco e me permitir entrar aonde você se encontra nessa hora. Tá com sua Bíblia em mãos? É sempre bom ter a Bíblia em mãos para acompanhar, né? Então faça isso. E é bom também sempre deixar o like. Eu sempre peço todo dia, né? Sempre vou estar te lembrando, é importante, viu? Vamos lá, gente. Capítulo 19 da jornada, versículo 8 agora. Diz assim, ó. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Você veja que os seus trabalhos missionários, Paulo sempre dava início nas sinagogas. Por quê? Para dar oportunidade aos judeus, cumprindo assim a palavra de Deus, que disse que ele veio buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então aqueles que estavam perdidos doutrinariamente, espiritualmente, precisavam ser encontrados. E assim Paulo fazia. Ele fazia a primeira oferta do Evangelho aos judeus, mostrando para eles a palavra a respeito da morte de Cristo, da sua obra, e do que significava tudo que ele viveu, tudo aquilo que ele plantou no coração das pessoas. Então a primeira oferta sempre era dada para eles. Mas diz a Bíblia que havia uma resistência, né? Versículo 9 diz assim, ó: mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Então eles endureceram o coração e pior, ficaram falando mal, difamando a palavra de Deus e os ensinamentos de Paulo. Há pessoas que, além de não crer, além de endurecer o coração, ainda difamam a palavra de Deus, ainda difamam os ensinamentos da fé sobre Cristo. Não sabem quanto mal estão fazendo, principalmente a si, porque estão comprometendo drasticamente a sua salvação. Eles falavam mal do caminho, o apelido que eles davam à doutrina cristã, o caminho. Então, eles falavam mal e até impediam outras pessoas de colocarem o seu coração em Deus. Impediam outros de se converterem. Há uns que nem se convertem e também nem permite que outros também se convertam. É triste isso. E o que Paulo fez? Alguns discípulos que haviam sido feitos ali, que deixaram a palavra entrar no coração, Paulo os separou e foi para a escola de um certo tirano. Alguns estudiosos acreditam que era uma faculdade de teologia dos judeus naquela época. E Paulo, ao invés de ter apenas uma oportunidade, aos sábados na sinagoga, agora todos os dias estava fazendo as suas preleções para alcançar o máximo de pessoas. Há males que vêm para o bem, né? Não está na Bíblia isso, viu? Mas tem um certo sentido. Os judeus ali endureceram o coração, era uma vez por semana, não abriram o coração. Paulo teve que se separar deles com alguns discípulos e agora Paulo está, ao invés de uma vez por semana pregando, todos os dias. E veja o que aconteceu, versículo 10. E durou isto por espaço de 2 anos. 2 anos todos os dias numa preleção da palavra de Deus. De tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Dá para você dimensionar isso? Preste atenção nisso que eu vou lhe dizer. Dá para você dimensionar a intensidade de Paulo em pregar a palavra, de modo que todos os que estavam na Ásia ouviram a palavra de Deus. Todos os habitantes, todas as pessoas. Paulo não se contentava de que um grupo de pessoas ouvissem, outro grupo tivesse acesso ao Evangelho. Ele tinha tanta sede que ele queria que todos ouvissem. Eu fico imaginando se fosse nos dias de hoje, em que nós temos rádio, televisão, mídias sociais, tantos meios tecnológicos para pregar a palavra, eu fico imaginando como que Paulo usaria isso hoje para espalhar o Evangelho. Porque naquela época, que era só no boca a boca,
Não tinha um microfone para a voz ecoar mais alto e mais longe. Não tinha uma mídia social para você enviar para dezenas de pessoas, centenas e milhares. Não. Era no boca a boca, era no tete a tete, era na abordagem. E Paulo pregou, claro que a população naquela época era muito menor comparada a hoje. Mas mesmo assim era grande para um homem que está ali pregando a palavra. Mas todos ouviram. Isso me faz lembrar daquele mandamento de Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Gente, todos precisam ouvir. E aí eu pergunto, você está fazendo a sua parte? Você está pregando aí no seu trabalho, na sua escola, faculdade, na sua rua, no seu bairro, na sua família? Você está pregando a quem você tem acesso? Ou você conta piadas, conversas vãs, ri de notícias, fala sobre política, economia, mas não fala sobre Deus? Faça a sua parte. Todos precisam ouvir a verdade. Amém? Vamos orar? Senhor, que o Senhor coloque palavras de vida na nossa boca, palavras de vida eterna. O que as pessoas precisam ouvir não está em nós, está no Senhor. Nós somos apenas um canal, Deus. Que nós possamos ser tão intensos como foi teu servo, apóstolo Paulo, porque todos precisam ouvir as palavras de vida eterna e ter a chance de se voltar para Jesus. E para isso, Deus, nós precisamos estar revestidos do teu Espírito Santo. E é assim que eu oro, reveste a todos do teu Espírito Santo, para que falem com ousadia a palavra do Senhor. E você diga amém e graças a Deus. Que Deus continue te abençoando, deixa Deus te usar. A jornada continua.